Boa tarde, meninos e meninas do 5º ano! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Passamos mais um final de semana crendo na nossa vitória. Amém? Queridos, semana passada eu falei com vocês do conteúdo de história. Falei sobre a Constituição de 1824, que foi uma Constituição centralizadora, que havia 4 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e também o poder moderador. Poder moderador que era controlado por Dom Pedro I e ele controlava os outros poderes. Né? Com essa Constituição, as coisas não mudaram aqui no Brasil. Aliás, começaram muitas crises, continuou a escravidão e a elite também não estava satisfeita porque todo o poder, tudo o que se decidia era Dom Pedro I. Então, com essas insatisfações, com essa pressão externa que Dom Pedro I teve nessa época, ele deixa o seu poder. Ou seja, deixou o Brasil, foi embora para Portugal. Né? E aí, ele fazendo isso, ele deixa aqui o seu filho Dom Pedro II. Só que um detalhe, Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade. Veja só, uma criança de 5 anos de idade não poderia exercer um cargo tão importante. Então, era necessário que nesse período que ele fosse ainda pequeno, né, que ele não tivesse a idade para assumir o poder, então foi necessário que tivesse um governo provisório, um governo de regências. Então, através de um voto, se escolheriam representantes para estar governando o Brasil nessa época. Então, começava a alternar o poder, era um governo de regências. Então, até por isso se fala muito que nessa época até parecia o regime republicano, o regime que nós temos hoje no Brasil, né, de presidência, de voto. Mas nós observamos que também ocorreram muita insatisfação, porque não se tinha um governo com a cara do Brasil. Se falava que ainda era monarquia, só que não tinha um rei, eram regentes. Então, iniciaram-se várias revoltas por várias regiões do Brasil. Foram as revoltas regenciais. Lá na página 51, vocês vão observar que tem um mapa do Brasil mostrando várias revoltas, né? A Balaiada, Cabanagem, Revolta dos Malês, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos. Então foram revoltas que tiveram o intuito de libertação mesmo, né, do governo que tinha naquela época. Eles queriam um governo que fosse a cara do Brasil, um governo com a cara do povo brasileiro. Eles queriam um governo que pudesse ficar livre dessas amarras de monarquia de Portugal e que fosse um governo voltado para os desejos das pessoas, da população que estava sofrendo tanto, certo? Então, esse conteúdo, como eu falei para vocês, está na página 49 a 51, certo? Lá na página 52, tem algumas atividades para vocês resolverem, e aí eu vou corrigir com vocês na sexta-feira, ok? Fiquem com Deus, um grande beijo, tchau, tchau!